Fala pessoal, vamos gravar mais uma questão de física do IFSU de 2023. Uma pessoa possui um espelho esférico para maquiar-se. Após algumas observações, ela percebe que, ao se afastar lentamente do espelho, a imagem do seu rosto fica invertida verticalmente após distar 1,20 metros deste. Com base nessa observação, são feitas algumas afirmações. Aí a primeira afirmação ali, o espelho é côncavo. Bom, o que é primeiro, né? O que é um espelho côncavo e um espelho convexo? O espelho côncavo é como se eu pegar uma esfera aqui e cortar ela, uma esfera oca e corto ela ao meio, a parte interna dessa esfera eu vou dizer que ela é côncava e a parte externa eu vou dizer que é convexa, tá? Como uma colher que vocês pegam para comer, por exemplo, né? A parte onde fica o alimento, ela é aquela parte como se fosse interna aqui, ó. É a parte côncava da colher e a parte de baixo da colher ali vai ser a parte convexa. Bom, como eu sei que esse espelho, então, como está me dizendo na afirmativa número 1 aqui, que ele é côncavo. Uma das características, tá, do espelho côncavo é que quando o meu objeto é colocado antes do foco, eu tenho uma imagem real invertida. Então está dizendo aqui que quando eu me afasto, tá? Quando ele se afasta, ó, após afastar-se ou distar 1,20 metros do espelho, a imagem do rosto ela fica invertida. Sempre no espelho, aqui eu tenho uma imagem, ó, no espelho côncavo acontece o seguinte, ó, quando o objeto, tá, que é essa setinha que está virada para cima aqui, representada por essa seta, está o objeto. Quando ele estiver antes do foco, a minha imagem vai ser invertida e real. Real porque ela é produzida pelos próprios raios incidentes aqui no espelho, tá? Eles refletem e vão formar a imagem, formam a imagem invertida. Mas como que eu uso esse espelho, então, se forma uma imagem invertida, como que eu vou me maquiar com ele? Bom, quando no espelho côncavo, quando o objeto está entre o foco e o vértice, tá? O vértice aqui, tá? No centro do espelho, o foco é a metade do raio. Vocês pensem como esse espelho aqui, né? Ele seria uma esfera aqui, foi cortado um pedaço aqui onde a gente chama de uma calota, mas vocês pensem nisso aqui como uma esfera. Então, esse centro de curvatura, esse C aqui, seria o raio dessa esfera, tá? E o foco é a metade do raio. Quando eu coloco o meu objeto entre o foco e o vértice, eu tenho uma imagem, tá? Que vai ser maior, uma imagem virtual, porque ela é projetada atrás do espelho, mas é uma imagem maior. Quando eu tenho o objeto antes do foco, aí a minha imagem vai ser projetada aqui. Vai ser uma imagem real e invertida, mas se eu tiver entre o foco e o vértice, eu vou ter uma imagem maior, tá, do que o objeto e virtual. Bom, então eu sei que esse espelho é côncavo, porque ele diz lá, então, né, que ele vai se afastando do espelho e a imagem do seu rosto fica invertida. Então, é um espelho côncavo, tá? Que vocês já devem ter visto alguém utilizando por aí. A número 2 diz que a imagem após a inversão ela é virtual. Não, essa aqui está errada, tá? Essa número 2 aqui está errada, por quê? Porque após a inversão, ó, após a inversão aqui, que é do foco para cá, se o objeto estiver antes do foco, eu vou ter uma imagem invertida e real, porque essa imagem é produzida pelos próprios raios incidentes, ela não é formada lá atrás, ela é feita a imagem é formada pelos raios refletidos aqui, então eu tenho aqui uma imagem real, invertida, mas real. Então, essa número 2, que diz que a imagem após a inversão é virtual, está errada.
Tem a número 3 aqui, o raio de curvatura do espelho é de 2,40. Bom, ele me diz que aqui, ó, que após distar 1,20 metros, né, do espelho, a imagem do seu rosto ela fica invertida. Então, eu sei que o foco é o quê? É a metade do raio, tá? E eu sei que ela inverte, essa imagem vai inverter no espelho côncavo se ela tiver, se o objeto estiver antes do foco, tá? Então, como que eu vou calcular? Do foco para cá, do foco para antes, a imagem inverte. Se ela está dizendo lá no exercício que após ali 1,20, vai se distanciando lentamente do espelho ali, após 1,20 m, a imagem inverte. Aí pergunta qual é o raio, né? Não, diz na verdade que o raio de curvatura é de 2,40. Bom, 1,20. Se 1,20 é o foco, eu vou ter que... Vou colocar aqui 1,20 e eu sei que o foco é o raio dividido por 2, que o foco é a metade do raio. Então o foco é raio dividido por 2. 1,20 é igual a R divididos por 2, tá? R é o raio ali. Esse 2 que está aqui dividindo, passa multiplicando, então eu vou ter que o meu raio vai ser igual a 2 vezes 1,20, 2,40, tá? Isso aqui é o meu raio. Então, a afirmativa número 3, o raio de curvatura do espelho é 2,40, está correto. E agora ele diz na afirmativa 4 aqui, se o rosto distar 1,80 do espelho, a razão entre a altura da imagem do seu rosto e a altura do próprio rosto será 2. Então a gente vai utilizar agora outra fórmula aqui, tá? Que vai me dizer, o que é essa fórmula aqui, ó? A amplitude, tá? É igual, essa amplitude aqui, tá? Na verdade, ampliação aqui, tá? Esse A aqui quer dizer ampliação, o F é o foco aqui, a distância focal, e o P é a distância do objeto até o espelho, tá? Então, ele quer saber, ele diz ali no exercício, ó, que é essa ampliação aqui, ó, se o rosto distar 1,80 do espelho, a razão entre a altura da imagem do seu rosto e a altura do próprio rosto será 2. Então, ele quer saber, na verdade, essa ampliação aqui, se essa ampliação é de 2, tá? Quando o rosto da pessoa está 1,80 distante do espelho. E aí a gente vai utilizar aquela fórmula para fazer. Então, eu sei que a ampliação é igual ao foco divididos por foco menos o P, que é a distância do objeto até o espelho, tá? Então o foco, ela me deu que é 1,20 lá no exercício, né? Que é onde acontece, dali para frente acontece a inversão da imagem. Então foco 1,20, aqui F, que é foco de novo, menos o P, que é a distância do objeto até o espelho, que ele está me dizendo ali então, tá? Que é, ó, se o rosto distar 1,80 do espelho, então esse 1,80 é o P, distância do objeto, ou ali do rosto, no caso, até o espelho. Então, 1,80. Bom, seguindo aqui, vou repetir, né, a ampliação, então, vai ser de 1,20, divididos aqui 1,20 menos 1,80, 0,60. 1,20 divididos por 0,60, menos, né? Menos ali, porque 1,20 menos 1,80. Então aqui vai ficar menos 0,60. 1,20 divididos por menos 0,60, eu vou ter que a minha ampliação vai ser de menos 2, né? Porque aqui está dividido por menos 0,60. Então, menos 2. Esse menos 2 aqui, esse duas vezes, tá? Essa imagem vai ser ampliada duas vezes. E esse menos aqui,
ele quer dizer somente que a imagem é invertida, tá? Esse menos aqui está me indicando que a imagem é invertida. Então, tá certa também, tá? Essa alternativa, essa afirmativa 4 aqui. Seu rosto distar 1,80 do espelho, a razão entre a altura da imagem do seu rosto e a altura do próprio rosto será 2. A gente viu lá, né? Na nossa forma, a gente aplicou e achou 2. A gente achou menos 2, só esse menos, sinal de menos, quer me dizer que a imagem é invertida. Então, até tinha marcado aqui já de outra cor, né? Tinha deixado em azul aqui. A resposta, então, é a letra C, onde me diz que as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. E a alternativa número 2 ali, que dizia que é aquela que após a inversão a imagem é virtual, ela está errada. Tá? Resposta letra C. Por hoje era isso, pessoal. Se gostaram do vídeo aí, deem um like. Valeu!